Olá pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, então nós vamos tentar deixar no canal uma sessão de notícias, comentários de notícias. Acho que talvez fique interessante, aceito sugestões. E tenho que informar uma coisa do canal também. Infelizmente, eu tinha prometido para vocês que eu ia tentar cobrir ao vivo o resultado do Copom, mas infelizmente eu não poderei, não estarei aqui com acesso na quarta-feira, hoje, né, por volta das 19 horas, então fica para amanhã de manhã, quinta-feira, sem falta, a, toda a nossa leitura e interpretação, leitura que eu quero dizer é a interpretação do comunicado do Copom e comentários sobre a nova decisão. Tá? Peço desculpas aí pelo anúncio frustrado que eu não vou conseguir cumprir, mas eu espero que vocês compreendam. Mas quinta de manhã vai estar o vídeo no ar e sexta-feira eu convido vocês para ouvirem os nossos comentários sobre os leilões da semana. É o dia que eu menos tenho audiência quando eu publico o vídeo dos leilões, mas pessoal, para o investidor raiz, é dos conteúdos mais importantes. Né? A gente está sempre vendo o que o Tesouro está conseguindo vender, o que o mercado está interessado em comprar, o volume financeiro, essas coisas são sumamente importantes. Bom, pessoal, então temos essa matéria aqui, ó, o Tesouro IPCA lidera vendas no primeiro mês do gift card, o cartão presente. Por que não cartão presente ao invés de gift card, hein? É sinal que eu tô velho, né? Eu prefiro às vezes títulos em português. Cartão presente, é tão mais simples, enfim. Mas olha só, pessoal, o movimento financeiro é, vamos dizer uma palavra só, irrisório. 250 mil reais, pessoal. Isso aqui é irrisório, tá? O estoque do Tesouro Direto, só pessoas físicas, é 120 ou 140 bilhões de reais. Então, 250 mil é irrisório, tá? Tesouro IPCA 35% das vendas, Tesouro Selic 24% das vendas, tá? Como eu falei já para vocês, eu não achei isso aqui interessante, enfim, mas para quem tiver algum uso. Mas sobre a questão aqui para que vocês mandaram, eu dei uma olhada. Quando a gente entra aqui, gift card, onde é que eu coloco mesmo? Acho que é comprar. Aí vem aqui as sugestões, né? Se eu colocar Tesouro IPCA e desde a pergunta de vocês isso não muda. Tem o IPCA 26 ali a 8%. Só que olha só, pessoal, essas taxas aqui estão completamente desatualizadas. O do 29 que fechou, perdão, tem que ver aqui o fechamento. Vamos ver aqui, ó. Fechou a 7,84 na terça-feira. 7,84. Ó, 7,96. 7,61 no 45. Quanto que está o 45? 7,49. Qual seria a taxa do IPCA 26, pessoal? 0,12 menor do que a que está aqui, por um preço mais alto. Então a taxa tem que ser menor. Nós temos a taxa de resgate, 0,12 é o spread. Se o título estivesse no rol, seria 7,95. Aliás, é assim que a gente calcula para qualquer título fora do rol. Qual seria a taxa que ele estaria sendo negociado na compra para nós? Vai lá na taxa e tira 0,12. Se for Selic, tira 0,01 ou 0,0010, 0,0100, tá? Seria isso, para ficar igual aqui em número de casas. Então, isso aqui me parece assim que colocaram um número lá só ilustrativo e pronto. Porque pelo que eu entendi da operação, quando a pessoa for coletar, digamos assim, o seu presente, que ela for entrar no site e tal e receber o presente, eu tenho a impressão que é nesse momento, com a taxa daquele momento, que o dinheiro vai ser convertido para o título. Eu tenho a impressão que é assim o funcionamento, tá? Então, como eu não gosto de comprar sem saber a taxa, e se eu fosse dar um presente, eu gostaria de dar o presente já sabendo a taxa, é mais um motivo que esse negócio para mim ficou meio esquisito, tá? Então, realmente eu não curti muito, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar, pessoal, foi o Focus.
que sempre erra, tudo bem, mas quando acontecem alguns movimentos súbitos, é interessante da gente comentar. Vocês viram aqui que há uma semana a inflação era 5,08 e agora é 5,50? E eu li muitas matérias negativas sobre o IPCA 15 de janeiro, que veio 0,11. Pô, mas veio tão baixo, 0,11 para janeiro, que costuma ser um mês quente. O problema, pessoal, é que lá em novembro, tá? Quem acompanha as projeções da Ambima deve lembrar disso que eu vou falar. Tinha uma projeção para janeiro, novembro, no segundo IPCA 15. Não, perdão. No final do mês de novembro, com o IPCA completo de outubro. Não, com o IPCA 15, lá pelo dia 25, isso. Saiu o IPCA 15 de novembro, lá pelo dia 25 de novembro. Eles atualizaram as projeções, colocaram ali a projeção de dezembro e a primeira projeção para janeiro. Era deflação, pessoal. Se não me engano, era 0,02. Negativo. Era deflação. Eu não comentei muito aquilo, né? E se a gente for olhar a projeção hoje, ela saiu de 0,04 para 0,16. Sendo que em fevereiro tem essa pancada aqui, pessoal. Quase 1,5, hein? Que pavor. Creio eu seja pelas mensalidades escolares. Mas aumentou. Então houve um aumento súbito. Eu achei isso aqui bastante intenso, pessoal, e não foi muito comentado. Saí de 5,08, a projeção do nosso canal era 5,20, mas se eu mudar ali, que a entrada de fevereiro realmente eu acho que muda para bastante. Quando vier a inflação fechada de janeiro, a gente vai fazer essa atualização com mais de 1%, que não é tão comum assim no mês de fevereiro ter inflação tão alta assim, né? Então talvez a minha projeção do canal aqui até ultrapasse os 5,5, mas de qualquer maneira é uma coisa que me chamou muito a atenção. E a Selic em 15% no final do ano, que não bate muito com os leilões. Se vocês se lembrarem dos leilões que a gente está comentando nas sextas, tem institucional comprando pré-fixado a 14,5, que vence antes do fim do ano. E, bom, pode ser que eles queiram comprar na boca dessa alteração da Selic para 15, pode ser, mas não fecha muito, né? O mercado inteiro está pensando em 15% e comprando prefixado a 14,5. É uma coisa a se perguntar. Chamou a minha atenção essa manchete aqui, ó. Crescente sensibilidade à taxa Selic assombra a já pesada dívida pública do Brasil. Ou seja, porque a composição de Tesouro Selic está mais forte. Mas por que, se em geral o Tesouro Selic é um título de curto prazo? Sim, as taxas estão bastante altas, mas o que é mais interessante para o devedor, país, né, Brasil? O que é mais interessante? Vamos lá, pessoal. É ficar devendo por 6 anos Selic de 15% ou ficar devendo até 2060 IPCA mais 7,5%? Façam aí as continhas e concluam. O que é mais interessante para o devedor, né? Para mim é muito claro que é muito mais interessante ficar devendo taxa Selic. Muito mais tranquilo. Vamos ver aqui, a matéria é um pouco grande. Eu vou dar uma lida aqui, vou dar uma resumida para vocês nas ideias. Vamos ver aqui, ó. Entre as economias de maior porte, aí que está um parênteses, né, pessoal? Apesar da economia brasileira ser grande, ela não é completamente desenvolvida. Nenhuma carrega tanta dívida em títulos de taxa flutuante quanto o Brasil. Taxa flutuante quer dizer taxa Selic. A emissão desses instrumentos foi a maior de todos os tempos do ano passado. Isso é interessante, eu não tinha feito essa leitura. E sua participação no total da dívida também cresceu em um ritmo recorde. Choques de juros agora ameaçam encarecer o financiamento de quase metade da já elevada dívida do país. Quase a metade. Vamos conferir esse dado? Essa informação está no relatório da Dívida Pública Federal. Nós já comentamos aqui no canal de novembro. E a taxa Selic está ali, ó, 46,1%. E está dentro da banda 43 a 47. É quase a metade. Mas eu continuo com a minha mesma opinião. É muito mais interessante para o devedor dever 15% por 6 anos num Tesouro Selic do que dever IPCA mais 7 por 35 anos até 2060.
Essa dinâmica também potencializa questionamentos sobre a maior proximidade de cenários extremos de dominância fiscal. Pessoal, sobre isso tem um artigo que saiu mostrando que o Brasil não está em dominância fiscal. Muito, muito interessante. Nós já vamos olhar esse material. Em que o aumento de juros necessário para controlar a inflação torna a trajetória da dívida mecanicamente ainda mais desafiadora. Muito bem. Aqui eles dão um resumo interessante, ó. A participação das LFTs, Tesouro Selic, no total da dívida registrou um aumento de 6,5 pontos percentuais no acumulado do ano até novembro, representando 46%, como a gente mostrou. Dados de dezembro devem mostrar uma expansão dessa fatia, reconheceu o Tesouro a Reuters, colocando a participação desses instrumentos no total da dívida no maior nível desde 2004. E aqui sim é que vem uma comparação interessante. Ó. Embora a composição do endividamento público tenha voltado a espelhar a verificada 2 décadas atrás, a dívida bruta é hoje 20 pontos percentuais maior. Esse aqui é um problema muito maior do que o fato de estar voltando para uma indexação maior ao Tesouro Selic, na minha visão, atingindo quase 78% do PIB em novembro, o que significa que o serviço da dívida, os juros, né, incidem sobre um estoque maior, né, o serviço ou os juros, eu gosto de falar os juros, né, o serviço da dívida é juro. Então esse é o problema, né, pessoal, é o crescimento, a trajetória de crescimento sem limites da dívida. Esse é o grande problema. Agora vamos dar uma olhada na questão da dominância fiscal. Bom, esse aqui é uma matéria da Money Times. Ó. O Brasil não entrou em regime de dominância fiscal, diz Oxford Economics. Muito interessante. O Brasil não entrou em quadro de dominância fiscal. Segundo o economista responsável, as condições para que esse regime seja totalmente atendido no país ainda não são evidentes, embora o tema tenha circulado no mercado. O estudo ressalta que em economias emergentes como o Brasil, a dominância fiscal só seria possível sob condições de controle rígido de capital. A exemplo, o economista cita o país vizinho aqui do Sul, ao impedir o acesso do mercado financeiro doméstico a meios alternativos de poupança, além dos títulos emitidos em pesos, o Banco Central de lá tem permissão para definir uma taxa de juros real negativa e deixar a política fiscal assumir um papel mais ativo na estabilização da inflação junto ao ciclo econômico. Nesse aspecto, nós somos bastante livres, pessoal. A gente pode investir no exterior, pode, através das corretoras que prestam esse serviço, enviar dólares, comprar ativos no exterior. Nesse aspecto, realmente, a liberdade financeira é bem boa aqui no Brasil. O Brasil, no entanto, não atende a essa condição devido à abertura da economia aos mercados de capitais. O país precisa atender às condições de compensação de mercado e oferecer aos poupadores uma taxa de juros condizente com o risco de inadimplência, diz. Inadimplência, você sabe muito bem, né? Calote. Isso impede o Banco Central de forçar taxas de juros abaixo daquelas exigidas pelos credores, pois eles poderiam investir sua riqueza em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Qualquer sinal de repressão financeira seria recebido com mais liquidações reais. A autarquia brasileira, ciente dessa dinâmica, mantém uma política monetária ativa e alinhada ao princípio de Taylor, uma diretriz que orienta a Selic como resposta às flutuações da inflação e da atividade econômica. Então, realmente, pessoal, bem argumentado. O economista da Oxford projeta ainda que em 25, tanto a política monetária quanto a fiscal deverão assumir uma postura mais contracionista, então alta. Realmente é muito importante a gente ver o que o BC vai dizer hoje, pessoal. Muito importante ver o primeiro, né, o primeiro comunicado depois da troca do presidente do Banco Central. O maior peso, entretanto, virá das medidas do Banco Central a fim de manter o controle da inflação e sustentar o regime de dominância monetária. Então, pessoal, é interessante que essa matéria mais otimista vem de outro portal financeiro e as matérias mais pessimistas vieram do Infomoney. Só uma curiosidade, né? Nada é plenamente determinístico, digamos assim.
Então, pessoal, mais uma vez, eu peço desculpas por não poder estar presente hoje às 19 horas, mas amanhã de manhã, no vídeo de quinta, nós teremos então o nosso comentário sobre a decisão do Copom. Na sexta-feira, os leilões. Muito obrigado por toda a audiência do Perguntão. E deixa aqui nos comentários se de repente, como aquele Perguntão dessa semana ficou muito concentrado em assuntos do Educa, se vocês querem de repente algum vídeo do Perguntão nesse fim de semana, de repente a gente publica também para vocês, tá? Mas só se realmente vocês tiver um número relevante aí de comentários para a gente saber essa opinião, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.